Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Antes de começarmos, só queria dizer que nós ainda temos, se você, nas várias vezes que nós trouxemos, tem sempre acabado o tanto que a gente traz, mas nós temos ali hoje à sua disposição o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Muito daquilo que estamos ensinando nesses dias, tem nesse livro e bem mais. E o Sandro, no final, vai estar nos ajudando e atendendo você que quer adquirir. O livro que ele dá R$5. Se a coisa estiver muito difícil para você, a gente continua naquela promoção de 5 de 1 no cartão de crédito para facilitar as coisas. A intenção, como já dissemos, não é lucrar, espalhar a verdade. Talvez você já tenha o livro, seja uma oportunidade boa para você adquirir e dar um de presente. Se acabar de novo, a gente vai continuar colocando à disposição. Amém? Marcos capítulo 4. Todo mundo achou? Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí na Bíblia do vizinho. Marcos 4, de 26 a 29, diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Diga comigo, não sabendo ele como. Mais uma vez, não sabendo ele como. A Bíblia diz assim: a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, é interessante como quando Jesus ensinava sobre as coisas do reino de Deus, ou como ele usava as figuras naturais, porque na verdade as verdades são paralelas. O reino natural, criado por Deus, ele tem muitas verdades paralelas à do reino espiritual. E o Senhor Jesus usava muito como ilustrações algumas questões bem práticas da própria natureza. E ele diz, olha, o reino de Deus é muito parecido, é muito semelhante com um homem que foi lá e plantou uma semente na terra. E a Bíblia diz, e a semente brotou sem saber ele como. A pergunta que eu quero começar fazendo, para já te induzir ao que nós queremos pensar juntos, é o seguinte: o que faz a semente germinar? É o conhecimento que a pessoa tem sobre germinação, sobre a semente? Não. Já falamos isso aqui. Se uma pessoa completamente ignorante a como funciona todo o processo de germinação vai lá, planta a semente, ela brota. Se vai lá um engenheiro agrônomo, que fez todos os doutorados e especializações possíveis nessa área de germinação, ele vai lá e planta a semente também germina. Porque a germinação da semente, querido, não está condicionada ao conhecimento sobre a germinação, mas ao ato da semeadura. Por que eu estou dizendo isso, querido? Toda pessoa começa a se envolver no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, ele corre um grande risco de se tornar uma pessoa muito teórica, muito cheia de informação, muito cheia de conhecimento, mas na verdade o que muda e transforma a nossa vida não é o conhecimento. É a prática das verdades que nós conhecemos. Já contei a história aqui de quando me deram uma bicicleta ergométrica de presente. Não sei porquê, dar um presente desse para alguém. Mas eu encontrei o irmão que me presenteou uns 6 meses depois. E eu protestei com ele. Falei, olha, a sua intenção era que eu emagrecesse com aquela bicicleta, não era? E ele falou, era. Eu falei, pois não está funcionando. Nesses 6 meses eu não perdi 1 quilo. E ele falou, mas quanto tempo o senhor está pedalando por dia? E eu fiz uma cara de bobo, falei, era para pedalar? Eu, na verdade, estou colocando as roupas lá no quarto, em cima e tal. A gente riu daquilo, mas
eu fico pensando, querido, que assim como no natural, né, no espiritual a gente tem muito crente assim. Né? Ele, na verdade, não usa aquilo que foi dado, porque ele não usa, não funciona, mas, às vezes, se você perguntar, ele sabe tudo do manual do fabricante sobre a bicicleta ergométrica, ele só não usa. Então, qual é o nosso propósito, querido, nessas várias reuniões, onde estamos falando sobre a oração do Espírito Santo, sobre, né, essa tentativa de definir um pouco do que é, né, de tentar mostrar para você os benefícios que existem por trás, né, dessa prática, a edificação que traz. Ao gastar tempo falando dessas coisas, o que nós queremos é motivar você a praticar. Não adianta só a gente ter muita informação, a gente ficar discutindo, a gente ampliar o conhecimento da coisa, vamos agora fazer fóruns a respeito de falar em língua. Se você não usar isso, não adiantou. E o reino de Deus, Jesus está dizendo, é semelhante a esse homem, né, que põe a semente. A Bíblia diz, depois ele dorme, levanta, ele não sabe como, mas ela germina. Agora, mesmo com a germinação, existe um processo de crescimento, de amadurecimento, até que chegue a hora da colheita. E o Senhor Jesus também fala disso. E diz, a terra por si mesma frutifica, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. Ele diz, e quando o fruto está maduro, se lhe mete a foice. Então, mesmo no crescimento que vem da planta depois da germinação, há um processo. Né? Diz primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E eu acredito, querido, que mesmo na questão do falar em línguas, nós precisamos ser remetidos à prática, entender que muitas vezes você não tem um resultado imediato. Né? Eu fico imaginando como seria cômico se alguém que foi lá e plantou a semente, se ele voltasse toda manhã, né? Cada noite que passa, ele volta amanhã, cava para examinar se está germinando. Né? Eu acredito que num processo desse, a germinação talvez nunca aconteceria, ou certamente ela seria debilitada de alguma forma. E no reino espiritual, querido, eu também acredito que a gente não tem a necessidade de ficar fazendo a checagem, né? Se está ou não está funcionando. Eu creio que nós temos que nos mover em cima da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é a verdade, ponto final. Você pode dizer amém? Eu quero falar sobre alguns dos benefícios da oração no Espírito Santo, da oração em línguas, mas eu acredito, querido, que o mais importante é que isso sirva para estimular, para encorajar você a oração no Espírito Santo, né? E não meramente para que a gente tenha o conhecimento do assunto. E à medida que também falamos sobre essas verdades, às vezes alguns de nós queremos que a coisa funcione muito rápido. Né? Eu me lembro quando as primeiras vezes eu ouvia o irmão David Robertson ensinando sobre falar em línguas, o que isso trouxe, produziu na vida dele. Eu ficava muito empolgado, eu ia lá me trancar horas, orando também no Espírito Santo. E eu te confesso, irmão, que nos primeiros 6 meses eu não vi muito resultado. Né? Mas eu me lembro seguramente, depois de um período já maior de 6 meses ter passado, muitas dessas evidências começaram a se manifestar. Eu tenho visto gente ficar tentando fazer uma matemática. Né? Eu contei que o irmão David experimentou o resultado da oração no Espírito depois de 3 meses. E eu falei que ele orava 8 horas por dia. Eu falei que o meu levou mais de 6 meses, mas que eu orava 4. Alguém disse, então tem a ver com a quantidade de horas. Quase como fosse piloto calculando hora de voo, né? Coisa do gênero. Eu não acredito que necessariamente tenha a ver com isso. Eu acho que há muitos fatores envolvidos. Né? A maturidade espiritual que você já possa ter ou não, o quanto você aprende a render-se, né, a Deus e ao Espírito Santo. Eu creio que algumas pessoas podem, né, andar realmente até mais rápido do que outras em relação a algumas coisas, mas o importante, querido, é que ao praticarmos aquilo que a palavra de Deus diz, a gente creia, independente daquilo que a gente sente, que porque a palavra de Deus é a verdade, nós vamos experimentar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero rapidamente passar em algum desses benefícios. No livro nós falamos a respeito de 7 áreas específicas, onde nós vemos o resultado da oração do Espírito Santo. Outro dia alguém perguntou, pastor, se 7 é um número ligado à perfeição, à totalidade. Então isso é tudo que dá para a gente entender a respeito dos benefícios. Eu disse, olha, eu creio que não.
né? São 7 áreas onde a gente tem conseguido enxergar isso pela palavra de Deus, na própria prática, mas eu acredito que talvez você orando, observando sua própria vida, ou na prática estudando a Bíblia, talvez possa enxergar com certeza alguma coisa a mais. Isso é aquilo que até então a gente tem conseguido compreender, né? Nessa minha caminhada de 20 anos de vida no Espírito, são as áreas que eu consegui perceber isso com clareza. A primeira delas, que foi a que mais me chamou a atenção e talvez mais rápido se manifestou na minha vida, é o que eu costumo denominar ou chamar de o conhecimento revelado, ou conhecimento por revelação. Querido, a palavra de Deus é um livro espiritual, né? Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. A palavra traduzida como natural, no grego é psíquico, fala do homem entregue ao psique, ao nível da sua mente, da sua razão. Porque há, por trás da palavra de Deus, a necessidade de que a gente se relacione, obviamente, com ela como algo que é espiritual e requer e demanda de nós um entendimento espiritual. O que me chama a atenção, em 1 Coríntios, no capítulo 14, é um texto onde Paulo nos trouxe muita informação a respeito do falar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 2. Ele diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A palavra foi traduzida aqui como mistérios, na versão inglesa de Moffat diz segredos divinos. Ela está falando, na verdade, de coisas ocultas, coisas que vão além da razão, que vão além da compreensão. A Bíblia não só diz que ninguém entende, né, que a própria linguagem em si ela não seja compreensível, mas a Bíblia diz que aquilo que se fala, de uma maneira que não se compreende, na verdade são mistérios. É interessante você observar que o próprio Senhor Jesus se refere aos mistérios do reino, como algo que não são todos que entendem. Paulo falou muito a respeito do mistério, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho, sempre se referindo a verdades que estavam ocultas, que não podiam ser vistas por todos, não eram enxergados por qualquer um e que dependiam de revelação. O próprio Davi chega a orar dizendo, né, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Esse assunto, na verdade, ele mexe muito comigo. O primeiro livro que realmente eu escrevi antes de transformar essa apostila do Falar em Línguas também num livro, foi um livro chamado Conhecimento Revelado. Eu falo lá muito a respeito disso. Aqui eu quero ser breve para poder falar de tudo. Então eu só quero que você olhe em 1 Coríntios 14, no versículo 21, o apóstolo Paulo, falando do falar em línguas, ele diz assim, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo cita um texto do Velho Testamento, dizendo, na lei está escrito, e ele pega um texto que ele aplica em relação ao falar em línguas. Na verdade, esse texto é uma porção do livro de Isaías, no capítulo 28, e eu quero que você vá comigo lá para Isaías, no capítulo 28, e eu quero que você comece vendo comigo aí o versículo 1 de Isaías 28. O texto, que ainda não é o que Paulo citou, mas dá o contexto aqui, o pano de fundo, diz assim, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Ele começa falando de um vale, que ele chama dos vencidos do vinho. Pula comigo para o versículo 7 e 8. Também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem imundície. Ele descreve aqui uma cena horrível, né, patética, de pessoas que foram vencidas, dominadas pelo vinho, a ponto de não conseguir levantar, de não poder, né, ter-se em pé. Agora, ele menciona 2 tipos de pessoas nesse grupo dos vencidos do vinho. Ele diz a respeito dos profetas
o versículo 7, né? E ele fala a respeito dos sacerdotes. Né? Se você olhar, diz assim, o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. E algo interessante no que Isaías está falando aqui da parte do Senhor. Né? Diz assim, erram na visão. Quem erram na visão? Os profetas. Os profetas eram chamados na Bíblia de videntes, porque o Senhor falava com eles em visão. Né? Agora, os sacerdotes, a Bíblia diz, tropeçam no juízo. Era a responsabilidade deles ensinar o povo e julgar o povo de acordo com a lei, com a palavra escrita, né, que Deus havia dado por intermédio de Moisés. Agora a Bíblia diz, porque eles estão vencidos pelo vinho, eles não podem cumprir com o seu papel, com a sua função de mensageiros de Deus. Eram os dois canais responsáveis, querido, por trazer a palavra de Deus. O sacerdote tinha que ensinar e julgar de acordo com a lei de Moisés, e o profeta, né, ele trazia a palavra revelada específica para os seus dias, mas aí está dizendo que nenhum nem outro poderia ser instrumento de Deus, porque eles estavam vencidos pelo vinho. Então olha comigo versículo 9 e 10. Ele diz, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Ele diz, como que Deus vai poder trazer o entendimento? Como que Deus vai poder trazer o conhecimento? Como que vai poder haver ensino? Ele diz, se os dois são responsáveis por transmitir a palavra, estão dessa forma, como que Deus vai fazer? Aí diz, será que Deus vai ter que apelar para o recém-nascido? Porque esse com certeza não estava bebendo. Não estava nas mesas dos vômitos e de tudo aquilo. Ele diz, com quem que Deus pode contar? Versículo 10, ele diz, porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Né? Do que ele está falando quando diz de preceito sobre preceito, regra sobre regra? Olha o versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Então, quando ele fala é preceito sobre preceito, ele repete depois no versículo 13 que é a palavra do Senhor. Então ele diz que as pessoas que eram os canais de ensinar a palavra, não estavam comunicando a palavra como deveriam. Deus ia apelar para quem? Está dizendo, será que só os desmamados é que não foram vencidos por isso? E ele menciona a palavra como sendo esse preceito sobre preceito, regra sobre regra. Nesse contexto ele diz, no versículo 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, esse é o descanso, dá descanso alcançado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, desse jeito, se referindo ao que já foi dito antes, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito. O que Deus estava anunciando? Chegaria o dia em que a capacidade do homem de entender a palavra de Deus não dependeria dos canais humanos. Querido, entenda bem, eu não estou falando contra o ministério de ensino, eu fui chamado para fazer isso. Mas se você olhar com honestidade o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, o apóstolo João dizendo, não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que recebeste e permanece em vós, ela vos ensina todas as coisas. A Bíblia está falando de um papel do Espírito Santo de nos guiar à verdade. Jesus diz, o Espírito Santo vai nos guiar à verdade. Havia promessas desde a velha aliança, dizendo que chegaria o dia em que todos seriam ensinados do Senhor. Durante muito tempo, querido, o povo de Deus pereceu. Por quê? Porque não havia canais para trazer a palavra de Deus. Deus está dizendo que os ministérios se corromperam. Os ministérios se perderam, tropeçam no juízo, erram na visão. Mas Deus diz, eu tenho uma forma de fazer com que a palavra seja preceito sobre preceito, regra sobre regra no coração das pessoas. E o que foi anunciado por Isaías, assim pois, o Senhor vai falar por meio de outros lábios, por línguas estranhas, por lábios gaguejantes. E você pode somar, querido, ao papel do Espírito Santo, a responsabilidade de nos guiar a toda a verdade, de nos ensinar aquilo que ele veio fazer em nós, como uma ferramenta que ele trouxe, que possa servir para a nossa edificação. O apóstolo Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O primeiro nível de edificação que eu reconheço, querido, é que enquanto nós estamos orando em línguas, falando o que Paulo definiu como mistérios, nós estamos falando a respeito de verdades da palavra de Deus. E é importante, querido, que você entenda isso, apesar do tempo não me permitir entrar em detalhes, seu espírito sabe de coisas que a sua cabeça ainda não sabe.
Em 1 Coríntios, no capítulo 2, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz assim no versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele fala sobre coisas do homem que o seu próprio Espírito conhece melhor do que ninguém. E a Bíblia diz assim também com as coisas de Deus, o Espírito Santo conhece todas as coisas. E esse Espírito Santo, querido, que conhece, né, de todas as profundezas de Deus, se você olhar o versículo 10, no 9 ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele diz, tem coisas que o olho não viu, tem coisas que o ouvido não ouviu, tem coisas que o coração não imagina, só que no versículo 10 ele diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Um dos papéis, querido, do Espírito Santo é nos trazer o entendimento das verdades da palavra. E algo que eu comecei a descobrir no tempo e no período que eu gastava orando em línguas. E acho interessante, querido, que Paulo disse para os coríntios, eu falo mais em línguas do que todos vós. Interessante que você não vê praticamente ninguém no Novo Testamento, né, podendo dizer assim, da forma como Paulo fala, do quanto orava em línguas. E você também não vê quase ninguém no Novo Testamento ostentando a dimensão de compreensão que tinha do mistério de Deus. É verdade que muitas vezes o próprio Senhor se revelou a Paulo e foi levado, né, ao terceiro céu, coisas tremendas lhe foram ditas, mas o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele reconhece, né, que o apóstolo Paulo tinha uma linguagem às vezes difícil de entender, diz conforme a sabedoria que lhe foi dada. Os outros apóstolos olhavam e diziam, esse camarada realmente entende das coisas. Ele entrou num lugar de revelação. E eu percebi, querido, que essa ferramenta da oração em línguas, ela tem um poder extraordinário de tornar a palavra de Deus viva no seu coração. Sabe, eu de forma alguma estou dizendo que nós vamos colocar de fora qualquer relacionamento com o elemento humano. O próprio Paulo, que entendia que isso era uma forma de trazer conhecimento por revelação, ele diz que ele subiu a Jerusalém, em Gálatas 2 ele diz isso, para expor a revelação que ele tinha para os demais influentes. Né? Em momento algum ele desprezava a autoridade dos homens de Deus, mas nós precisamos entender, querido, que Deus nos deu uma capacidade de poder receber diretamente dele, de poder receber diretamente da fonte a compreensão. Eu me lembro que muitas vezes, naquele momento que eu saía do quarto, depois de horas orando em línguas, alguns textos da Bíblia, eles começavam a ganhar uma outra forma, uma outra cara. E a partir daquele tempo investido orando em línguas, eu comecei a realmente ter um relacionamento completamente novo com a palavra, de entender, né, coisas que nunca havia entendido antes, algumas coisas que até tentaram explicar e aquilo parecia não entrar, parecia não produzir resultado, isso começou a ganhar brilho. E eu quero te dizer com certeza, à medida que você gasta tempo, né, orando em outras línguas, você vai descobrir uma nova forma de relacionar com a palavra de Deus e com entendimento por revelação. Você pode dizer amém? Amém. Ok, eu tenho que correr. A segunda área de edificação, no livro de Judas, no capítulo 3, o apóstolo Judas, ele começa nos desafiando a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É lógico que quando ele fala sobre batalhar pela fé, ele está falando principalmente contra heresias, contra distorções, contra enganos que existiam naqueles dias, mas ele fala de uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Significa que a fé, você sabe que a fé é um dom de Deus, né? Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E diz que o que Deus tinha que dar a respeito à fé, ele já deu, e deu de uma vez por todas para os santos, para a igreja. Por que eu estou dizendo isso, querido? Eu já vi pessoas dizendo que porque no início o evangelho tinha que ser estabelecido, proclamado, então a fé que Deus deu para os apóstolos era maior do que a nossa. Eu não posso concordar com isso. Mesmo porque a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. A igreja restaurada do tempo do fim, querido, vai viver algo mais profundo, poderoso e glorioso do que aquilo que foi vivido no começo e relatado no livro de Atos. Você pode dizer amém? Então, agora, por que eles tinham uma fé tão vibrante, tão intensa? E às vezes a gente olhando para a vida, né, dos crentes atuais, a gente não consegue enxergar isso. Judas disse, você tem que batalhar por essa fé.
Não só batalhar no sentido de não permitir que ela seja roubada, mas de ativá-la, de provocá-la, de fazê-la funcionar. E eu lembro de ouvir o irmão Dave Roberts dizendo que Deus não nos mandaria batalhar por algo sem nos ensinar como fazer isso. E o próprio Judas não diria como batalhar por algo sem nos dizer de forma prática como fazer isso. No versículo 20 da Epístola de Judas, ele diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas diz que uma das formas de se edificar, de se fortalecer, de fazer crescer essa sua fé santíssima, é a oração no Espírito Santo. Não é de admirar que o Espírito Santo foi chamado, em 2 Coríntios 4,13, de o Espírito da fé. Porque uma das áreas, querido, onde ele quer produzir edificação e resultado na minha e na sua vida, é no funcionamento da nossa própria fé. Agora, de alguma forma, essa ferramenta que ele trouxe, para todo crente, nós lemos, estudamos isso à medida que iam sendo cheios do Espírito Santo, eles passavam a orar em línguas e nós procuramos mostrar, querido, que essa promessa que Jesus fez a respeito de todo aquele que crê, falarão novas línguas, é porque, na verdade, isso é uma ferramenta de edificação. Uma ferramenta que Deus queria colocar à disposição de cada um de nós. Que Ele queria que fosse ativado e usasse na vida de cada um de nós. E esse Espírito Santo, chamado de Espírito da fé, ele quer nos levar a um processo de edificação na nossa fé. Você pode dizer amém? Querido, qual que é o ponto alto da fé? Eu sei que a fé pode crescer. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, não me lembro se é o versículo 3 ou 6, está ali pelo começo, e diz assim: a vossa fé cresce muitíssimo. Então a fé pode crescer. Jesus repreendeu a pequena fé de alguns, elogiou a grande fé de outros, então essa fé pode sofrer um aumento. O livro de Romanos diz no capítulo 12 que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Nós ainda não temos toda a fé que podemos ter, mas essa fé que nos foi dada, ela pode e ela deve crescer. Como que a sua fé pode aumentar? Eu só vejo na Bíblia 3 formas, 3 processos. Um é você se encher da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Ela é chamada na Bíblia de o alimento da fé. Paulo escreveu a Timóteo e diz: você será nutrido pelas palavras de fé. A palavra de Deus tem o poder de alimentar a nossa fé, de fazê-la crescer. Uma outra forma é por meio de exercitar a fé que você tem. Eu tenho conhecido crentes que eles têm uma fé extraordinária para lidar numa área da sua vida e, às vezes, em outra área, ele já não tem a mesma fé. Não é nem questão de ter a mesma fé para tudo. Alguns, porque se exercitaram mais numa área determinada, a fé se desenvolveu em relação àquilo. E numa outra área da sua vida, não é nem só comparar um crente com outro, é uma área da vida de um crente com outra área da mesma vida dele. Nós percebemos que às vezes não existe a mesma fé. Porque o exercício da fé, querido, vai fazer com que a fé cresça. Em Lucas 17, Jesus está ensinando sobre perdão. Na verdade, Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu tenho que perdoar? Qual é o limite desses abusados? Pedro estava dizendo: até onde eu tenho que ir? Ele diz: até 7 vezes. E Jesus diz: Pedro, um pouquinho mais. 8, Senhor, mais, Pedro. 9, Senhor. Ele diz: até 70 vezes 7. Quando o Senhor fala desse jeito, em Lucas 17:5, Pedro diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Ele está dizendo: para cumprir isso que o Senhor está pedindo, eu preciso de muita fé. Nessa época, vamos lembrar, que os apóstolos não somente viam o Senhor Jesus fazer isso, mas eles também já curavam os enfermos, expulsavam demônios, se moviam debaixo da autoridade do Senhor, operavam muitos milagres, viam o Senhor fazer aquilo o tempo todo. Eu entendo que Pedro está dizendo mais ou menos assim: Senhor, limpar o leproso, tudo bem, ressuscitar o morto, tudo bem, mas perdoar esse tanto, tem fé para isso não. E quando ele pede, aumenta-nos a fé, eu já vi um pregador uma vez dizer que você tem que orar para a fé aumentar, que essa é uma forma. Quando eles pediram, aumenta-nos a fé, o Senhor não disse: então tá bom, eu aumento. Jesus ensina um princípio que eu chamo de fé como semente. Ele fala: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai ter o poder, a capacidade de dizer a essa moreira: desarraiga-te daqui, lança-te no mar, e vai ser assim contigo. A tradução da NVI, eu acho que ela foi muito infeliz nesse texto, porque diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda.
né? Jesus nunca disse do tamanho. Ele só diz fé como grão de mostarda. Por quê? Se Jesus uma hora repreende alguém porque a fé é pequena, e depois diz que uma fé pequena resolve tudo, ou ele está errado na hora que repreendeu alguém pela fé pequena, ou ele está errado na hora de dizer que a fé pequena resolve tudo. O que está em questão na hora que Jesus fala em Lucas 17, querido, não é o tamanho da fé. Jesus já havia dito em outro momento, porque esse era um exemplo conhecido. Ele diz, o grão de mostarda é a menor das sementes, mas depois que planta se torna a maior das hortaliças. Jesus está dizendo, quer multiplicar a sua pequena fé, quer aumentar o que você tem? Semeia, usa o que você tem, planta o que você tem, porque é essa forma de aumentar, de multiplicar o que você tem. Então exercitar a fé, querido, é algo poderoso para fazê-la crescer. E além dessas duas coisas, o que a Bíblia diz é, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mas eu me lembro, quando eu comecei a orar no Espírito Santo, eu não tinha nem de longe a fé que eu tenho hoje. Eu sei que a que eu tenho hoje ainda não é toda que se pode ter. E eu tenho buscado a Deus e usado essa ferramenta porque eu quero que ela cresça. Mas, por exemplo, eu me lembro quando alguém dizia que ia orar pelos enfermos. Irmão, eu tinha vontade de me esconder embaixo das cadeiras. Na época não era cadeira, eram os bancos da igreja. Pensa num negócio que me deixava apavorado. Era quando alguém dizia que ia orar pelos enfermos. Se o cara dissesse, Deus vai curar hoje, então eu dizia, não promete, a gente não sabe se vai acontecer, eu ficava apavorado. Mas, irmão, era um medo assim que eu não sei descrever para você. Por quê? Até então eu nunca tinha visto ninguém curado. Todo mundo dizia que em algum lugar aconteceu, que alguém testemunhou, mas eu mesmo nunca tinha visto. Né? Mas eu lembro que, apesar desse medo que existia, quando eu comecei a gastar tempo orando no Espírito Santo, foi sendo gerado em mim ao longo daqueles meses uma ousadia, um atrevimento, né, para lidar com essas questões de orar pelos enfermos. E a minha fé começou a crescer muito em relação a isso. E eu comecei a ter experiências tremendas. E eu não sabia o que aquele tempo trancado no quarto, orando em língua, estava fazendo com a minha fé. Mas na prática eu sabia que ela estava crescendo. Então deixa eu te perguntar, qual que é o ponto alto da fé? Jesus diz assim em Marcos 11, 23. No versículo 22 do capítulo 11, Jesus diz assim, tende fé em Deus. No versículo 23, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Mas eu não creio que Jesus estava falando nem sobre a gente ficar brincando com o relevo terrestre, né, alterando monte e vale daqui para lá. Mas também não creio que o que Jesus está falando é só simbólico. Algumas pessoas querem deixar tudo tão espiritualizado, não, é só um significado, não é literal. Eu me lembro de um dia, querido, que eu estava orando em línguas e esse texto começou a ficar tão forte dentro de mim, e eu decidi começar treinando com os montinhos pequenos. Já contei aqui a história. Na época eu tinha na minha mão 11 verrugas, nas minhas duas mãos. Alguém disse, eu nunca busquei a comprovação científica, mas fazia muito sentido, que a partir de uma verruga que tinha aparecido aqui no primeiro dedo meu aqui da mão direita, que eu tinha mania de ficar mordendo aquilo, roendo, disse que aquilo solta um líquido que espalha. E como eu mordia o canto dos outros dedos e a unha, foi plantando uma verruga em cada um dos dedos. Então eu tinha a verruga mãe aqui do canto, e cada um dos 10 dedos tinha uma outra verruga num dos cantos que eu mordia. E quando ele falou aquilo tudo, eu achei que ele era quase um doutor em verrugas, né? Quando ele me explicou, eu falei, faz sentido. Eu falei, como é que você sabe? Eu também já tive isso. E eu fazia a mesma coisa, mordia um e ia passando para o resto. E eu olhei a mão dele, não tinha mais nada, falei, como é que você livrou disso? Falei, na época eu não era crente. Né? Fiz uma simpatia, passei um toicinho, virei de costas pro formigueiro, joguei e tal. Quando ele falou aquilo, eu falei, peraí, funcionou? Ele falou, pior que funcionou. Irmão, aqui me deu uma indignação. Eu falei, isso é uma simpatia de um crente, produziu resultado. Eu falei, eu que sou crente, tenho a Deus, conheço a palavra, tenho que sair na frente dele. E nesse dia, querido, eu estava assim, debaixo desse negócio de Marcos 11, 23, se falar um monte. Eu falei, vou começar com esses montinhos pequenininhos. Mirei aquelas verrugas todas. E eu falei, em nome de Jesus, eu ordeno vocês desaparecer. Vocês saem daqui e vão para o mar. Na hora eu não sabia se eu tinha que dizer qual mar, qual oceano, para que lado ia. Deixei elas à vontade de escolher qual. Mas eu dei aquela palavra de ordem, aquele comando. O dia seguinte, querido, acordei, até tinha esquecido que eu tinha mandado as verrugas embora.
E automaticamente, pela força do hábito, fui morder a verruga. Mãe, né? Não era as filhas, fui na mãe. E eu procuro de um lado, do outro, não acho que pouco olho na minha mão, não está mais a verruga, olho cada dedo, não tem mais verruga nenhuma. Irmão, eu fiquei empolgado. Né? Eu falei, agora eu vou começar a usar uns montinhos maiores. Paulo escreve, ele diz em 1 Coríntios 13, 2, assim, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponte de transportar os montes. Então ele diz que a fé que transporta montes parece ser o nível de fé mais elevado que alguém pode ter. Agora, querido, quem pode nos levar a nos mover nesse nível de fé? Romanos 12 diz que nós recebemos uma medida de fé. Nós não estamos com essa tamanha fé. Mas como que nós podemos chegar lá? Nos enchendo da palavra, usando o que nós temos. Mas, querido, o Espírito Santo, abra sua Bíblia comigo em Zacarias. Depois você pode ler com calma a história de Zacarias. É um dos profetas do período pós-exílio, da reconstrução. Ele estava diante de uma missão terrível. Ele começa uma obra que teve que ser interrompida. Eles tiveram muita luta, né, para seguir adiante naquilo. Mas em Zacarias, capítulo 4, versículo 6... Deus fala assim, eu estou falando de Zacarias, pensando em Zorobabel, que era o governador. Zacarias foi a voz profética para ele. Zorobabel, responsável pela reconstrução, ele estava assim diante de um dilema terrível. Você lendo o livro de Esdras, você percebe, né, toda essa história. Mas aí Zacarias chega para ele, Zacarias 4,6 diz assim, prosseguiu ele e me disse, falando com Zacarias, o Senhor, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todos nós conhecemos esse texto, não é verdade? Agora, olha o versículo 7, que normalmente a gente não associa com 6. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Deus disse, você vai entregar para Zorobabel essa palavra. Ele vai terminar a reconstrução do templo. Apesar de toda a dificuldade, de toda a luta que se levantou. E aí o Senhor está dizendo para Zorobabel, não é por força. Não é o seu esforço. O Senhor está dizendo, é pelo meu espírito. Ele está dizendo, é aquilo que eu, pelo meu espírito, vou fazer na sua vida e através de você. E aí Deus manda o profeta bradar, quem és tu, ó grande monte? O monte, querido, tinha um conceito. Hoje a gente vive uma época, desde as rodovias. Primeiro, o sistema de transporte que a gente tem é muito fácil. Né? Durante um bom tempo as estradas contornavam os montes. Hoje os túneis atravessam as pontes. A gente faz a linha mais reta, mais curta, do jeito mais fácil. Mas quando você pensava em qualquer locomoção, os montes normalmente eram os obstáculos intransponíveis, os mais difíceis de lidar. E nesse momento o Senhor está dizendo, quem és tu, ó grande monte? Ele diz, diante de Zorobabel você vai virar uma campina. Ele está dizendo, você vai sumir, você vai embora. Porque quando existe esse nível de ação do Espírito Santo em nós, Deus vai operar no nosso interior essa capacidade de vencer esse tipo de desafios com a fé sobrenatural. Amém? Então, nós precisamos, querido, orar mais no Espírito Santo, sabendo que uma das áreas de edificação é essa. Em terceiro lugar, irmãos, eu tenho 7 coisas para falar. Acho que nós vamos ter que ter mais uma reunião do Espírito Santo semana que vem. Em terceiro lugar, algo poderoso a respeito da oração em línguas é que quando você ora em línguas, querido, você é levado por Deus a orar a vontade de Deus, o plano de Deus. Eu ouvi algumas vezes o irmão Dave Robertson falando sobre isso, de orar a vontade de Deus, embora eu nunca vi ele explicando muito a respeito disso. Mas algo que está relacionado na Bíblia, querido, com a própria pessoa do Espírito Santo, é o assunto da oração. Em Zacarias, se alguém puder conferir se é Zacarias 10 ou 12, acho que no versículo 1, a Bíblia fala do espírito de súplicas. Né? Há uma relação entre a ação do Espírito Santo e oração. E uma das coisas que o Espírito Santo trouxe na nossa vida foi uma ferramenta de oração, uma ferramenta sobrenatural, né, de oração. Eu gosto de usar a frase que eu aprendi com Dave Robertson e falar da linguagem sobrenatural de oração. Ok. É Zacarias 12 e 10. Tinha o 12 e tinha o 10 junto, né? O espírito de súplicas. O Senhor Jesus nos mostra que a
a questão do estabelecimento da vontade de Deus está relacionada à oração. Nós fomos ensinados pelo Senhor Jesus a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus, querido, se cumprisse automaticamente, sem a necessidade de que se orasse por ela, a gente não teria sido ordenado a orar para que a vontade de Deus venha. Se ela acontecesse de forma automática, não era necessário orar. Se fomos instruídos a orar, é porque há uma relação, né, entre a súplica do homem pela vontade de Deus se estabelecendo. Tiago diz: vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Diz, muda a linguagem, né? Usa a sua boca para clamar pela manifestação da vontade de Deus na sua vida. Então, nós sabemos, querido, que há um plano e um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Você pode dizer amém? Em Romanos 8, no versículo 26 e 27, a Bíblia diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. A Bíblia diz: a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo que vem para nos ajudar na nossa fraqueza, ele vem nos ajudar também na oração. Ele fala aqui, querido, de gemidos inexprimíveis. Eu, particularmente, não creio que isso seja simplesmente e meramente a linguagem de oração. Há uma dificuldade muito grande por parte de muitos estudiosos tentar definir o que são os gemidos inexprimíveis. Você não consegue expressar direito nem os gemidos. Agora, quem gasta muito tempo em oração e intercessão sabe na prática o que são esses gemidos. Eu digo, apesar da nossa dificuldade de muitas vezes definir isso, há um momento, querido, que parece que nenhuma linguagem articulada parece expressar algo. Mas o fato é que a Bíblia está falando do Espírito Santo, nos ajudando, porque a gente não sabe como orar. E a Bíblia diz: ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede pelos santos, não está dizendo que ele está diante do trono de Deus como intercessor. Que ele esteja lá essa hora, dizendo: Senhor, eu estou aqui para suplicar que o Senhor ajude o Luciano. Não é ele como nosso intercessor. O livro de Hebreus diz que Jesus, ele permanece continuamente diante do trono de Deus, ele vive para interceder por nós. E nós vemos a Bíblia apresentando em Jesus esse papel de intercessor, ele intercedendo por nós. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, nós já falamos que o significado da palavra ajuda aqui é sunantilambanomai, um palavrão, Significa, alguém que pega a outra ponta do peso. Significa literalmente a palavra pegar firme contra algo juntamente com alguém. Então, vamos imaginar que eu tivesse que carregar aqui uma mesa, algo pesado, e de repente eu digo: Marciano, me ajuda. Eu estou dizendo para ele: pega a outra ponta do peso, eu não dou conta de carregar isso. Então, a Bíblia não está falando de algo que o Espírito Santo faz sozinho. Se a gente não sabe orar como convém, então ele vem nos ajudar a fazer o que é a nossa parte orar. Então, esse o Espírito Santo intercede pelos santos, não é ele sozinho. É ele manifestando-se através dessa linguagem sobrenatural de oração que ele trouxe. Então, a Bíblia diz que nessa parceria entre nós e o Espírito Santo na vida de oração, nós somos levados a interceder conforme a vontade de Deus. Eu lembro do irmão Dave Robertson ensinando, e teve um dia que eu ri muito com a maneira como ele tocou no assunto, porque disse que muitas vezes nós estamos orando em línguas, e nós podemos achar que estamos orando por uma coisa e está orando por outra. E ele fez uma cena, isso que me foi muito divertido, de um camarada que achava que estava orando por um carro novo. Então ele queria muito um carro novo, um esportivo zerão que ele viu, e ele: vou orar em línguas pelo meu carro. Mas ele disse que enquanto ele estava orando em línguas, ele tentou descrever uma cena lá no céu. Ele disse: imagina 2 anjos se aproximando do bar. Ele diz: o bar no céu só vende café, na ilustração dele. Ele diz: e os anjos estão lá de conversa, tomando um cafezinho, e ele disse que eles estão lá, enquanto estão tomando cafezinho, estão ouvindo a oração do crente lá na terra, que decidiu tirar umas 2 horas aquele dia orando, e o tempo todo ele fica mentalizando o carro novo, esportivo, o carro zero que ele quer. Ele está orando fervorosamente, mas os anjos nem conseguiam tomar o café.
né? Porque eles não paravam de rir. Porque, na verdade, aquele camarada estava 2 horas dizendo: Senhor, faz de mim um marido melhor. Eu não posso viver nesse nível de carnalidade, né? E ele descreveu uma cena, eu achei aquilo muito, muito cômico. Mas, quando a Bíblia fala da vontade de Deus para nós, querido, obviamente eu acho que isso começa por vencer as nossas carnalidades. Mas isso se estende também ao fato de que Deus tem um plano, um propósito. Irmãos, eu me lembro assim, o desespero que às vezes me dava na adolescência. Eu dizia: Deus, eu não quero errar. Eu quero viver para cumprir o teu plano. Mas eu não sabia qual era o plano, irmãos. Eu dizia: eu quero que o plano se cumpra, mas eu não sei o plano. E eu lembro que um dia o irmão Dave Roberts ministrando, ele disse: não seria mais fácil se tivesse um livro? Com todos os capítulos, todas as etapas da sua vida. Ele diz: imagina se tivesse um livro. E eu comecei a imaginar aquele livro. Eu já queria pular logo para o capítulo do casamento, saber quem que seria agraciada, se teria uma foto dela. Eu ficava tentando imaginar para onde Deus vai me levar, para que cidade eu vou me estabelecer, o que Ele quer, o que eu vou fazer. Eu queria saber isso tudo, né? E eu fiquei o tempo todo ali, enquanto ele estava ministrando, pensando no livro. Será que existe um livro? Até o irmão David disse que, na verdade, o livro existe. Abra sua Bíblia no Salmo 139, no versículo 16, onde Davi, pelo Espírito, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Está falando dele na condição de feto, hein? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele diz: irmãos, na verdade o livro existe. Deus escreveu, antes mesmo dos nossos dias, o plano, o propósito de Deus, né, para cada um de nós, para as nossas vidas. E a questão era: como ter acesso ao livro? Onde esse livro está? Imaginei que era alguma biblioteca do céu, mas como ter acesso ao livro? Né? Como saber o que estava lá? E eu me lembro, esse princípio foi algo que o irmão David foi usado por Deus para me despertar muito. Ele disse assim: a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ele diz que quando o conselho de Deus, a Trindade, né, se sentou para definir o plano e o propósito da minha e da sua vida, o Espírito Santo participou daquilo, ele sabe de tudo. Além de que ele tem acesso ao livro, né, mesmo que ele não precise. Quando a Bíblia usa o termo livro, está falando dos registros. O irmão David disse que quando nós gastamos tempo orando em línguas, irmão, eu não sei quando eu estou orando em línguas, qual dos benefícios é que está em operação. Eu creio que é por isso importante entender que Jesus diz: falarão novas línguas. Eu fiz uma distinção na última vez, ensinamos na semana retrasada, sobre a linguagem de oração e o dom de variedade de línguas. Porque o dom seguido de interpretação chama variedade, algumas pessoas acham que bastou eu falar alguma coisa diferente, eu tenho variedade. Se eu não falo nada muito diferente, minha língua de oração, como disse uma irmã outro dia, falou: a minha é tão pobrezinha. Né? A gente estava orando assim, eu vi que a irmã estava parada me olhando, eu falei: tudo bem, o que foi? Ela disse: nossa, suas línguas são tão bonitas, a minha é tão pobrezinha. Eu falei: talvez porque eu treino as minhas enquanto você fica me ouvindo. Né? Mas há algo que a gente precisa entender, querido, que tem a ver com a prática. Você pega a mão de uma criança, como essa, está com que idade? 3 anos. Né? Olhar a mão dele e a minha tem a diferença. A diferença é que não foi determinada só pela idade. Teve muito investimento de alimento, aleluia, mas muito investimento de alimento aqui. E teve também exercício. Né? Porque sem exercício, querido, a gente atrofia. Eu vou falar sobre isso depois como outro, né, benefício importante da oração no Espírito. Mas a mão de uma criança não é igual à mão de um adulto. Né? Nem pelo investimento que foi feito ali, nem pelo tempo de maturidade, nem pelo exercício. Se parar de exercitar, né, qualquer membro do corpo ele atrofia. E nós precisamos entender que a oração no Espírito é algo que, à medida que você vai orando, investindo nisso, querido, quanto mais você ora, né, mais você vai desenvolver essa capacidade da linguagem de oração. Agora, haver uma variação naquilo que eu oro não tem a ver com o dom de variedade de línguas. Aquilo é uma manifestação profética seguida de interpretação. Jesus diz: falarão novas línguas. Eu não sei de onde, né, de vez em quando aparecem umas manias. Eu ouvi muito no meio pentecostal dizer que quando alguém é batizado do Espírito Santo, ele recebe a língua do batismo.
Diz que a língua do batismo, que aquela que foi batizada, ele vai falar sempre ela, até o fim. Né? Eu não consigo ver onde que tem uma base na Bíblia para isso. Ainda que na prática a pessoa possa falar muito aquilo. Mas Jesus diz, falarão novas línguas. Eu creio que nós precisamos crescer, querido, porque há muitas formas de edificação que acontecem. Pastor, quando eu estou orando em línguas, eu sei se eu estou edificando a minha fé, se eu estou crescendo na palavra, se eu estou orando o plano de Deus, cada hora é tudo de uma vez. Eu digo, esse é o tipo de pergunta fácil de responder. Respondo com 2 palavras. Não sei. Né? Irmão, eu não sei se acontece um de cada vez, não sei se acontece tudo junto, eu sei que acontece. Né? Agora, eu creio que a importância de que a gente cresça na prática da oração é porque, de fato, a gente pode ir um pouquinho mais longe. Mas, voltando aqui à questão, né, do plano de Deus, o Espírito Santo conhece todo o plano e o propósito. A Bíblia diz que a gente não sabe orar da forma correta e que Ele nos ajuda. E Ele trouxe um recurso para a minha vida, que é essa linguagem de oração. Eu creio que quanto mais oramos em línguas, mais nós vamos orar o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Muito do que Deus quer fazer na minha e na sua vida, querido, que nós nem sabemos, Ele pode ser gerado por meio da oração em línguas. Eu consegui, querido, muitas definições do que Deus tinha para a minha vida, acontecendo de uma forma mais rápida, nos períodos em que eu orava mais em outras línguas. Eu tive muita correção de Deus, quando eu achava que eu estava pegando um caminho certo, mesmo não sendo. E Deus teve o direito de mudar aquilo tudo. Né? Porque havia muita oração, não só eu lá com a minha razão, dizendo seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Mas muitas vezes, naquele tempo, querido, naquelas horas orando em línguas, eu estava dizendo, Senhor, eu quero viver a plenitude do seu propósito. E a gente pode gastar tempo, querido, olhando isso, tanto na palavra, né, como eu trazendo testemunhos aqui para você, de que o Espírito Santo, Ele quer te ajudar, né, a orar aquilo que você não sabe fazer direito. E uma das características é que Ele intercede por nós. Segundo, diz a Bíblia, a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Você pode dizer amém? Eu já introduzi o assunto e eu quero falar sobre isso. Em 1 Coríntios 14, no versículo 14, Paulo diz, se eu falar em línguas, o meu espírito ora. Né? Quando nós estávamos aqui tentando definir a natureza do falar em línguas, algumas características importantes, a gente mostrou por esse texto. Paulo diz assim, se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. No meio das igrejas tradicionais, onde eu cresci, orar em espírito era fazer oração silenciosa. Os irmãos diziam, vamos orar em espírito. Todo mundo ia baixar a cabeça, resmungar alguma coisa tão baixa, que se uma mosca passasse voando, a gente conseguia ouvir a mosca, mas não ouvia os irmãos orando. Então, para a gente, o conceito de orar em espírito era isso. Quando a Bíblia fala de orar em espírito, não é orar com a mente. Aliás, ele diz, quando oramos em espírito, a mente está sem fruto. Não é a mente participando disso. Ele diz, eu vou orar com o espírito e eu também vou orar com a mente. Então, orar em espírito é diferente de orar com a mente. A oração em espírito, querido, é o seu próprio espírito, pelo Espírito de Deus, orando. É onde o Espírito Santo vai manifestar essa linguagem de oração. Agora, um benefício importante, querido, é que nós podemos dizer que a oração em línguas é um exercício espiritual importante. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, a Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo. Em alguns momentos a Bíblia fala do homem interior e do exterior. Isso gerou muita controvérsia e discussão ao longo dos séculos na teologia, se o homem era um ser bipartido ou tripartido. Né? Bipartido, homem interior e exterior. Então, para alguns, alma e espírito era sinônimo, era uma coisa só, era a parte imaterial, que era diferente do corpo. Mas a Bíblia faz uma distinção clara, querido, de espírito e alma. Por exemplo, em Hebreus 4:12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, e a Bíblia diz assim, dividir alma e espírito. Né? Ela estabelece a definição entre os dois. Como que eu entendo essa questão do homem como ser tripartido? Quando a gente fala do homem exterior e homem interior,
É a mesma coisa que você olhar, por exemplo, quando Deus orientou Moisés a levantar o tabernáculo. Depois, através de Davi e dos profetas, deixou orientação para Salomão erguer o templo. Deus determinou que o seu santuário deveria ter 3 ambientes. O átrio exterior, que era o pátio, o quintal da casa, e a parte coberta. Então, de uma vista de longe, não detalhada, alguém podia dizer, tem a parte descoberta e a coberta. Mas a parte coberta, seja no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão, ela se dividia em 2 ambientes distintos. O lugar santo e o santo dos santos. Eu creio que quando a gente fala de homem exterior e interior, é a mesma coisa. Homem exterior, fala daquela parte descoberta do templo, o quintal da casa. O homem interior, a parte coberta, mas ela se subdivide em 2. Então, o homem interior é composto por espírito e alma. E aqui eu acho, querido, que é um segredo assim que muito crente negligencia. Nós precisamos aprender a viver no nível do nosso espírito. Onde que Deus vai falar com você, meu querido? Romanos 8,16 diz assim, o Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Onde que a voz de Deus se manifesta? No Velho Testamento era no Santo dos Santos. Deus diz para Moisés, falando do propiciatório da arca, ali virei a ti e falarei contigo. O lugar onde a voz de Deus saía era o Santo dos Santos, não era o lugar santo. Era depois do véu, aquela última parte. Onde a presença de Deus se manifesta, querido? No nível do nosso espírito. Jesus declarou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Paulo diz que nós somos um só espírito com Deus. O nível de relacionamento com Deus é no nível do espírito, não é no nível da alma. O espírito é o lugar onde você tem a consciência de Deus, das coisas espirituais. A alma é o lugar onde você tem consciência de si mesmo, das suas emoções, da sua vontade, do intelecto. E muito crente vive só nesse lugar de emoções. Por que o diabo consegue sugerir tanta mentira para tanta gente? Porque a gente está no nível de emoção. A coisa está boa, Deus me ama. A coisa está difícil, Deus esqueceu de mim. A gente trata emocionalmente. Qual o lugar de segurança, querido, que nós devemos ter? Jesus falou sobre crer no coração. O coração sempre está relacionado ao espírito. A Bíblia fala de uma convicção dentro de você, querido, que não tem nada a ver com a sua mente, não tem nada a ver com os seus sentimentos. A fé, ela procede do Espírito. O lugar onde Deus fala é no Espírito, mas a maioria de nós não aprendeu a nem descobrir onde é essa parte de nós. Outro dia eu estava pregando e a pessoa falou, pastor, cada vez que o senhor falava do Espírito, o senhor punha a mão aqui dentro. Quer dizer que o Espírito fica alojado aqui? Quer dizer que o senhor tem um Espírito maior do que o nosso? Eu falei, não, é porque Jesus, quando diz do seu interior fluirão rios de água viva, a palavra traduzida como interior é do seu ventre. Mas ele estava querendo dizer de dentro, não era uma localização. Eu acredito, querido, que é impossível, logo no início da conversão, a pessoa conseguir ter essa clareza para separar o que é alma e o que é espírito. E esse é o problema do crente que não lê a Bíblia, porque a espada afiada que divide as duas coisas é a palavra de Deus. A Bíblia fala de alguns que têm a mente exercitada pela palavra. Existe algo, querido, da ação da palavra que vai nos ajudando a conseguir separar o que é o seu espírito, o que é a sua alma. Mas eu creio que a oração do Espírito Santo, querido, ela é um exercício do nosso espírito em atividade. Quem passa horas todos os dias orando em línguas, ele está ativo no seu espírito. Isso desenvolve uma sensibilidade espiritual. Por exemplo, você pode exercitar o seu corpo. Você sabe que com a devida atividade física, você pode ter um ritmo, um fôlego aí diferenciado dos demais, um corpinho mais saudável, até bem melhor definido, porque o exercício tem esse poder. Agora, não é só o corpo que pode ser exercitado. A nossa mente, por exemplo, ela pode ser exercitada. Alguns, por exemplo, leem muito, alguns exercitam lá com jogos de raciocínio, a gente pode falar ali desde um sudoku, um xadrez, sabe, você pode e deve exercitar a sua mente. Agora, normalmente a gente não imagina o conceito de um exercício no nível do espírito. Mas isso também é necessário. Eu me lembro quando, pré-adolescente, numa daquelas 14 vezes que eu conto que eu fui parar no pronto-socorro, teve uma vez que eu caí de bicicleta e eu trinquei a rótula da perna esquerda. Eu acho que tinha uma coisa errada com o meu lado esquerdo, viu, Francisco? A gente tinha que orar por isso um dia, mas
Eu me lembro assim, eu trinquei essa rótula e eu tive que pôr uma tala de gesso, enfaixar a perna toda, porque eu não podia mobilizar, mover o joelho. E eu tive que ficar com aquilo pelo menos um mês. Mas quando eu tirei aquela tala, que eu não via a hora de tirar e sair correr, jogar bola com os amigos, foi uma decepção. E minha perna estava dura, feita um pedaço de pau e não dobrava. Eu fiquei apavorado, eu falava para o médico, você consertou errado, agora ela não dobra, ele ria, né? Ele dizia, não, meu querido, você ficou um mês sem exercitar a musculatura, ela atrofiou. Como assim atrofiou? Atrofiou, ela está toda retesada, você não vai conseguir dobrar a perna assim de um momento para o outro. Eu falei, como é que conserta isso? Ele falou, não, você vai fazer fisioterapia, vai retomar através do exercício aos poucos, né? E levou um tempo antes de eu voltar a correr e jogar bola. Eu acredito, querido, que alguns crentes nunca exercitaram o seu espírito. Outros já exercitaram e atrofiaram. Né? Nós precisamos, querido, entrar num lugar de uma prática como essa, orando no Espírito Santo, que nos traz, querido, uma consciência mais clara do nosso espírito. Sabe, o segredo dessa vida guiada pelo Espírito Santo tem a ver com essa sua sensibilidade, querido. Não para a sua mente ou para a sua emoção, mas para os impulsos do Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso espírito. Tem momentos que é fácil de saber se é Deus falando ou não. Por exemplo, às vezes minha cabeça diz uma coisa completamente contrária e o meu espírito diz outra completamente para outra direção. Às vezes eu sei muito bem que Deus está me mandando fazer algo que eu não quero fazer aquilo de jeito nenhum. Há momentos que é fácil você perceber isso. Há momentos, querido, que se você não estiver realmente afinado com Deus, você talvez deixe passar algo importante. Eu posso aqui te testemunhar momentos onde eu estava muito afinado com Deus e não deixei passar algo. Eu posso te contar um monte, onde eu fiquei, será que é, será que não é? Será que vou, será que não vou? Falo, não falo, digo, não digo, faço, não faço. E perdi muita chance de ser abençoado e principalmente de abençoar os outros. Então, a oração em línguas, querido, a oração no Espírito, ela é um exercício que vai te manter em sensibilidade espiritual. Você pode dizer amém? Infelizmente, nós vamos ter que parar aqui, senão não dá tempo de orar. Semana que vem, querido, eu quero falar de mais 3 benefícios. Que é a vitória sobre a carne, intercessão. Além de orarmos a vontade de Deus para nós, que eu considero um benefício, existe algo que é Deus te mover a interceder por outras pessoas. É você orar em favor de outros. E o que eu gosto de chamar de perfeito louvor. Depois, nós podemos terminar esses 3 últimos aspectos semana que vem. E eu creio que talvez dê para a gente encerrar essa série de estudos sobre o falar em línguas. Eu gostaria que você se colocasse em pé agora. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.